na escola, muitas vezes eu percebo, até hoje, que às vezes há muita liberdade da minha parte. Então, porque às vezes eu quero ensinar uma criança a comer direito, ela está comendo com a boca aberta. Eu quero falar para ela, fecha a boca, bem, porque a mãe fala assim, fecha a boca, e ela não fecha, né? Então eu falo assim, sabe como é que você está comendo? Assim, ó, e eu começo a comer igual a ela, com a boca aberta. Todo mundo dá risada. Aquele não come mais com a boca aberta, porque ele viu que vão dar risada dele, não vão caçoar, não vão criticá-lo, mas vão caçoar dele, entendeu? Coisas assim que eu acho que educa a criança, ajuda. A Ludinha falou na questão de sexo. Às vezes as crianças vêm com perguntas e eu fico pensando, falar o quê? Dentro da lógica, dentro da cultura nossa. Os pais hoje são muito liberais em relação a sexo e criança e tal. Eu acho que é tão cedo ainda para falar, seja lá o que for, seja lá o que for. Quando a mãe está grávida, a mãe vem falando assim, olha, a mamãe vai ganhar um irmãozinho. Aquela criança começa a ficar rebelde, começa a brincar, brigar, porque ela está sabendo que vem alguém tomar o lugar dela. Esse alguém, a mãe está dando toda a atenção desde já. 9 meses escutando essa mãe nessa lenga-lenga. Outro dia eu falei para a mamãe, fica quieta. Quando a criança nascer, mostra para ela, olha o teu irmãozinho, olha que coisa mais linda o teu irmão. Nasceu, vai brincar com você. Do que ficar martelando. No meu tempo não tinha isso. Eu ficava sabendo que a minha mãe ganhou um irmão, porque eles mandaram a gente para casa de uma amiga. Quando nós chegávamos em casa, meu irmãozinho estava lá. Nossa, de onde que veio isso? Que coisa maravilhosa, né? A minha irmãzinha, a mesma coisa, com a diferença grande de idade entre nós, as 3 mais velhas e os 2 mais novos. E nós não sabíamos, eu com 13 anos não sabia que minha mãe ia ganhar uma irmã. Minha mãe era gorda, não aparecia. Não aparecia. Então, hoje em dia não, hoje em dia está tão... Eu acho que perdeu aquela beleza da inocência, que eu acho que os pais deviam cultivar mais em casa. Com mais dedicação, mais amor, assim, com mais cuidado. Não deixar ver televisão, tem muita coisa, mesmo os próprios jornais, que os adultos querem ver o jornal, né? Muito bem, mas só tem morte, só tem guerra, só tem sofrimento, só tem brigas e mais brigas. O nosso governo aí só vive brigando. Acho que criança até os 7 anos, ela precisa só ver coisas lindas. Ouvir palavras bonitas, ver atitudes lindas, que aí ela leva essa bagagem para o resto da vida. Mesmo que ela tenha um mundo mal lá adiante, mano, dentro dela aquilo é maravilhoso. Ela não perde a inocência dela, a beleza da inocência. Eu acho o seguinte, a criança está tão preparada para um mundo bom, um mundo maravilhoso, que ela vai encontrar aí fora também coisas boas. Mesmo que apareça algum desafio, ela é capaz de vencer com a calma, com alegria. Eu sei, eu sou capaz. Por exemplo, a criança sempre saiu da nossa escola aos 6 anos e aos 7 anos para a primeira série, sem saber ler e escrever. Mas ela sabia desenhar muito bem, ela sabia contar histórias, ela sabia cantar. Ela sabia dramatizar, porque a criança, ela aprende, ela faz um teatro lindo, deixando por conta dela. Ela inventa coisas maravilhosas. Ela sempre teve oportunidade de se preparar. Agora, ela chegou no mundo real, que o pai acha que é o mundo real, de ler e escrever. Ela vai resolver com a maior facilidade. A princípio, ela vai reclamar. Eu não sei ler. Mas quando chega março, abril, é uma das primeiras da classe em tudo. E é capaz de ajudar a classe. Outro dia fiquei sabendo de um aluno que saiu da escola Waldorf, foi para uma escola, todos que saem de lá vão para a escola, porque lá tem até uma delas, lá tem até a 8ª série só. Quando ela foi para outra, ela estranhou aquele mundo, mas ela se tornou uma líder, de uma certa maneira, que agora ela ajuda o teatro, ela ajuda isso, ajuda aquilo, porque ela tem iniciativa. Porque até os 7 anos, a gente deu oportunidade, a escola Waldorf, a escola antroposófica, toda escola antroposófica, ela dá oportunidade da criança ser livre. Então, ela cria. É uma gracinha ver as crianças quando a gente fala, vamos fazer um teatro. Então, um é areia, outro é a árvore, outro é... Sabe? Elas são capazes de inventar. Eu sou um bicho e saio andando que nem um bicho. E por quê? A gente deu essa oportunidade. A gente não diz, agora você vai ser tal, você vai ser... Não. Eu gosto de brincar de teatro com as crianças. Eu falo, vamos fazer um teatro, gente? Nós estamos numa floresta. Bom, o que tem na floresta? Então, eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? Eles vão
vão puxando, e vão aprendendo a idealizar as coisas lindas, né? E as crianças que saem de escolas que têm esse método, elas encontram dificuldade a princípio, depois elas são perfeitamente aceitas, como elas aceitam também, porque elas vão saber discernir. Tiveram mil coisas boas, a parte artística, musical, parte do livre pensar. Agora elas vão entrar num lugar completamente diferente. Então elas vão saber discernir. Isso é a vantagem da educação antroposófica, de saber discernir. O que estão me dando agora, isso aqui para mim é novidade. Como é que eu vou aprender a matemática, a história, a geografia? Isso tudo é importante, mas ela teve um alicerce maravilhoso, que é a escola que não alfabetiza, mas mais coisas ela dá. E a escola tradicional não tem tempo de dar essas coisas maravilhosas, porque ela tem que ter aquela linha de conduta, de alfabetização, que não é fácil, não é brincadeira alfabetizar uma criança. E já querem alfabetizar aos 5 anos, né? 6 anos, olha que judiação. Nossa, a música é importante para o ser humano. Eu sempre pergunto para as pessoas, assim como o senhor, um adulto, o primeiro instrumento que Deus pôs no mundo, quando Ele fez o mundo, fez esse mundo maravilhoso, foi a voz humana. Ela é falada como ela é musical. Então, por que não cantar? Por que não usar a música no nosso dia a dia, com instrumentos? Depois apareceram os instrumentos e tal, mas a primeira coisa foi a voz. Deus, os anjos cantam, a gente vê na Bíblia, os anjos cantaram. A música, eu acho que a música faz parte da vida, sempre, sempre, sempre. Às vezes eu quero dar um pega em alguma criança, eu falo cantando. Eu falo, invento uma hora e fico dando risada de mim e tal, mas eu ponho a música, porque a música é tão importante não só para a criança, mas para todo mundo. Às vezes eu falo para alguém, fala assim, eu gosto tanto de piano, aprende, você está viva, dá tempo, vai estudar, porque eu acho que aprender música é o todo. Faz parte da educação, faz parte da instrução toda, mas faz parte da vida, da parte espiritual. Muitas vezes a gente ouve canções, músicas evangélicas tal, cuja música levou alguém para uma igreja. Olha o trabalho dessa música que ela fez, que levou alguém para uma igreja. Então, puxa vida, a parte espiritual, como a parte emocional, como a parte do corpo, veio o pessoal dançando, pulando e tal. Mas a música, ela é importante para o nosso físico, como principalmente para nossas emoções, para a nossa parte espiritual. Eu acho que a música, para mim, a música é tudo. Essa parte de sexualidade, eu sempre acho que pai e mãe devia conversar, mas não cedinho. Não com criança de 5, 6 anos, falando sobre isso ou sobre aquilo. Quando a criança vem e pergunta alguma coisa, tia, de onde que a gente vem? Fala, vem do céu. E vem do céu mesmo, né? Cá entre nós. Não estou perguntando o meu físico, mas nossa, vocês estavam. Uma vez eu disse assim: quando eu morrer, vou para o céu, vou abrir uma flauta mágica lá. Aí uma menininha falou assim: eu também quero morrer, tia, porque aí eu vou na tua escola. Para eles, nascer é o anjo, é céu. Por que botar outras coisas no meio que são coisas físicas? E a criança, às vezes, vem já com outra, conversando. Não, deixa isso para depois. Outro dia uma menina veio falando comigo sobre casar, sobre beijar. Olha, quando você estiver na faculdade, tá bom? Aí você vem conversar com a tia Horália. Agora vamos falar de outra coisa. Cortei a conversa dela, porque estava uma conversa, ouviu pai e mãe falando. Então, eu acho que precisa muito... nessa hora eu ponho a minha censura, entendeu? Pode-se falar em sexo com criança? Pode-se, mas não se deve. Ou se falar, tem que ser uma coisa muito, muito, muito linda, porque o sexo é uma coisa linda. Agora, a maneira como é exposto aí para a humanidade toda, eu acho que para a criança devia, primeiro, segurar um pouco a inocência deles, né? Porque se falasse no sexo como uma coisa lógica, boa, maravilhosa, que Deus pôs o homem e a mulher, crescei-vos e multiplicar, mas não, tem um pouco de malícia, tem muita maldade no meio. Então, não se fala nisso, eu acho. Lá na escola, quando eu posso, um dia uma menina me perguntou assim, tia, você fala, a gente canta as canções, sempre que tem uma canção
A gente não ensina religião na escola, mas sempre que tem a música, que tenha alguma coisa da natureza, de Deus, qualquer coisa, a gente, e é música boa para criança, a gente dá. Então o menino falou assim, tia, você canta, canta que Deus fez isso, Deus fez aquilo. Cadê Deus? Eu não vi Deus. Como explicar para a criança que Deus existe, né? Aí eu falei assim para ele, vai lá fora. Vai lá fora. Vai lá fora e você vai sentir uma coisa em você aqui assim. Vai lá, vai lá. Ele foi lá, depois que ele voltou. O que você sentiu? O vento. Falei, e você viu o vento? Não, ele veio e fez assim, fez assim. Mas você não viu o vento? Não. Deus é a mesma coisa. Deus é que nem o vento. Ele existe, mas a gente não vê. Está no coração. Foi um jeito que eu achei de falar em Deus para eles. Porque não sei como é que o pai e mãe estão ensinando em casa. Mas eu achei que foi uma até na hora, eu falei assim, a gente sempre tem que estar pedindo inspiração nos momentos, qualquer momento. A gente aprende isso em Bíblia, aprende sempre na vida, sempre procurar a presença de Deus. E lá na escola eu falo para as crianças, não vejam televisão, não. Uma vez eu usei um termo, uma vez só, depois uma mãe me censurou e eu vi que a mãe estava certa. Eu disse, a televisão é um veneno, gente. Falei na classe, né? A criança ficou, por que veneno, tia? Porque ela faz mal para a cabecinha nossa. Ela faz mal aqui dentro. Vocês não percebem? Um dia vocês vão perceber. Vão lembrar que ela fez mal para vocês. Então veja a televisão. Aí eu ensino o que eles devem fazer. Aí pega um pano, cobre a cadeira, entra debaixo, faz cabana, leva os brinquedinhos, deixa o pai e mãe vendo televisão para lá. Fica, mas a minha mãe não deixa desarrumar a casa. Mas você depois arruma para a mãe. E vai para o teu quarto. E fica ensinando uma porção de coisas que eles poderiam fazer. Mas a mãe falou, você foi falar para o meu filho que a televisão é veneno? Eu falei, bom, tem razão, a palavra veneno é uma palavra muito forte para criança. Vou tomar cuidado. Então agora eu falo, criança que vê televisão não sabe desenhar. E é verdade, viu? A gente percebe quando a criança não é criativa, porque ela vive só vendo televisão, ela vê tudo pronto. Se ela for fazer alguma coisa no papel, ela tá desenhando coisas que ela vê. Ela não cria. Isso eu falo para a mãe diretamente, não deixa ver.